Oi, gente, e cá estamos nós mais uma vez para um novo podcast, né? O Tem Nexo. Eu sou a Thaís Caramês. Eu sou a Renata Sacha e aqui estamos para mais um podcast com muita conexão. Por falar em conexão, Thaís, por favor, apresente a nossa convidada de hoje. Hoje, Renata, nós estamos aqui com a Érica Alencar, né? Estou tendo o prazer de entrevistar a Érica Alencar junto com você, que não é só uma grande profissional, é uma grande amiga, né? Érica de décadas, inclusive. A Érica é aquela fórmula mágica entre gestão e vida real, que faz todo o nexo na vida de qualquer pessoa. A Érica, gente, ela é mãe, filha, esposa, advogada, professora e coordenadora do curso de Direito da Universidade Cosmopolita, especialista em comércio exterior e relações internacionais, mestre em Direito e, além de tudo isso, ela é corredora. Ufa, Érica! Ela Como vive, fazer? ela Ela vive! Como fazer tudo isso e não pirar, Érica? Eu já pirei. Já surtei, já voltei pro meu corpo. Aí eu corro, já remei. É Nem mesmo, contei Érica. essa parte para ser surpresa. Conta aí, Remadora da Amazônia. conta aí pra gente, Érica, como é fazer tudo isso e não surtar. De verdade. Primeiro, é uma alegria estar com vocês nesse projeto novo. Tem nexo, tem conexão, tem tudo a ver comigo. Eu adoro essa palavra conexão. Já estava mais do que na hora de vocês me chamarem para estar aqui, né? Então, glória a Deus. E eu já pirei, já surtei, mas é, a necessidade e a realidade nos impõem seguir um caminho. E o meu caminho foi de altos e baixos. Então não tem essa fórmula mágica. Tudo isso que você contou vai nos ajudando nesse degrauzinho aqui, as coisas que a gente vai precisando. Não vejo tudo isso como coisa grande, eu vejo como construção, mas é árduo, né? Então, não foi um caminho planejado, muita coisa foi acontecendo na minha vida, junto com a minha história, com meu pai, emancipação, comércio exterior, o direito, o amor, a separação e o amor. Então, assim, a minha vida, o meu crescimento pessoal foi crescendo junto e descendo também junto com o mundo corporativo. Você falou em emancipação, Érica, tu és Eu emancipada? sou emancipada. Com 16 anos, meu pai já estagiava no escritório dele e ele teve um problema de saúde e disse: Agora eu tenho todas essas empresas aqui e estou correndo o risco de não ficar mais nesse planeta, nesse mundo. E aí, o papai teve um desmaio, descobrimos que ele tinha uma insuficiência cardíaca e eu já estava ali, era a primeira filha, a mais velha, gostava daquele ambiente de escritório. E aí, papai operou e eu tive. Quando ele, antes de operar, ele fez uns procedimentos preliminares e aí ele me preparou. Ele disse: Vamos ao cartório com sua mãe e você precisa ser emancipada para cuidar dos negócios caso alguma coisa aconteça comigo. Caraca, que top. Então, desde cedo, uma responsabilidade muito grande nas tuas mãos, né? E a oportunidade que você não perdeu, né? O mundo Então, desde empresarial não tinha cedo, como foi escolher. chamada, foi chamada. Sabe aquela coisa assim? Foi uma decisão que eles tomaram por mim e eu aceitei. Mas não tinha que eu nem sabia o que era isso. Com 16 anos, na nossa idade, é 15 anos, é festa, é baladinha. Não tem um compromisso e uma responsabilidade de trabalhar todo dia, né? Mas eu já era professora de inglês com Mas com 16 anos. certeza, acho que eles viram em ti essa possibilidade de dar certo, por isso tomaram essa decisão, né? Tinham Os dois nossos irmãos pais pequenos, a nos mamãe com conhecem. uma loja, o papai com escritório, com muita responsabilidade de empresas importadoras. Maioria das empresas do meu pai eram importadoras. Muito complexo ainda naquela época o processo, tão difícil. Mas eu assumi. Eu queria salvar o meu pai, salvar a família. O mais importante nesse processo todo, né, Érica? Eu lembro que na nossa conversa você até falou, é não se perder de si. É, e faz todo um sentido, porque, na verdade, tudo isso são problemas e desafios, né? Mas papai sempre foi um homem de muita fé, ele dizia coragem, vamos à frente. Então não tinha plano A, plano B, plano C. Só tinha um caminho, um plano, que Só um era dar plano. Dá certo, certo, perfeito. E quando a gente, sobreviver. na verdade, eu acho que quando a gente levanta
Érica, pra fazer dar certo, a gente vai fazer dar certo. Pode ser que os problemas nos atropelem no meio do caminho, mas a gente tem que seguir no rumo. Assim como foi a ideia, imagino, Cai, de levanta, vocês, cai, né? levanta. A gente tem uma vontade, bora fazer uma coisa nova, idealiza e segue, bora ver o que vai acontecer. Mas a gente tem que ter a coragem, né? O primeiro Tem que tirar passo. do papel, né? É. Eu digo até um pouquinho mais, a gente tem que ter a coragem e saber as pessoas que estão ao nosso redor. Perfeito. Né? Escolher as pessoas certas. Eu gosto muito de falar sempre, eu falei no nosso episódio anterior, nós somos a média das pessoas com quem nós mais convivemos, né? Aí vem a sorte de você ter uma base familiar, Vem Deus. porque você tem uma base familiar que te mostra isso, porque você não tem, às vezes, maturidade para escolher. Com Sim. 16 anos, 18, no início da nossa carreira. Mas depois, na fase que a gente está mais amadurecida, a gente já consegue escolher em vez de ser escolhida. Você dá para Aham. entender a Sim, diferença? perfeito. Sim. A gente, numa fase de adolescente para a fase até da nossa profissão, se a gente deixar, escolhem pela gente. Então é muito difícil a gente ter uma personalidade de decisão. Mas quando a gente está no mercado de trabalho, a gente já vai dizendo o que a gente gosta, o que nos faz bem, o que não faz. Às vezes a gente não pode tomar decisões tão apressadas. A Exato. gente espera, olha o ambiente, aí depois a gente começa a escolher. E é nessa fase, quando a gente tem autonomia de escolha, que a nossa vida começa a dar aquelas viradas. Érica, então tu foste emancipada, tu entraste logo de cara, então, no mundo do empreendedorismo, né, a partir do teu pai. Aí tu estudaste como exterior, eu imagino, né? E depois tu resolveste mudar de carreira. Não, eu estudei direito. Comecei no direito porque o papai já era advogado, trabalhando como despachante aduaneiro. Naquela época, ninguém sabia o que era isso, nem eu. Sim. Então, quando eu vi meu pai elegante, bonito, cheiroso, rico, empreendedor, empresário, na minha cabeça, né? Eu quero ser isso. E isso era ser advogado. Então, fui sendo isso. Quando eu passei no vestibular, estava para fazer 18 anos, passei no vestibular, e eu queria direito. Então, não tinha outra coisa para eu ser, era direito. Só que durante a faculdade, ele me tornou ajudante de despachante, depois de 2 anos, despachante, que esse é o caminho dentro dessa área aí do despachante aduaneiro. Né, que eu Depois venho do que eu comércio fui- exterior. Tu Eu aí venho me do comércio falou. exterior. E depois eu, coincidentemente, migrei e hoje eu sou cabeleireira, nada a ver. E aí você Não, saiu tudo a também. ver, porque comércio exterior exporta produtos, Eu serviços. exporto beleza. É, É isso. é. E aí, como foi pra tu entender que tu já estavas ali numa... Porque assim, igual tu falaste, né? Não é um negócio assim que acontece, puf, hoje eu vou mudar de carreira. Não, é um negócio que vai acontecendo, né? E qual foi esse ponto de tu entender assim, não, agora é hora de abandonar esta vida aqui e me dedicar a essa nova vida aqui? Me conta. Pois como é, foi vida eu isso? entrei a vida- muito cedo no mercado de trabalho, onde eu não estava nem formada quando eu comecei a trabalhar. Aí me tornei ajudante e despachante e automaticamente me formei. Então, isso tem lá em 1997. Então, eu entrei nessa área em 92, 97 eu formei e toquei o escritório. Então, só tinha uma visão, dar conta de todo aquele ambiente e tentar que o papai vivesse comigo bem o que pudesse. Só que aí eu fui crescendo, desenvolvendo e fui ver os altos e baixos nesse nosso mercado. Uhum. Porque quando desequilibra, guerra, isso, aquilo, Uma crise. tudo, nós temos uma linha muito tênue no comércio exterior. Então, hora é muito bom, hora é muita resiliência. Então, eu tive resiliência para enfrentá-lo, mas eu me sentia, de certa forma, muito presa. Eu queria poder sonhar igual os adolescentes sonham para a carreira, mas me via muito compromissada, muito responsável em resolver todos os embarques, resolver a vida dos empresários, não dar problema, porque problema no comércio exterior é multa, tudo isso significa multa. Então, eu comecei a pensar, sempre que eu entrava para fazer uma pós, era exportação, eu nunca conseguia terminar o que eu começava. Era Porque não muito tem difícil. muito dia, né? Chegou o navio, Tu tu tem que sabes, desembaraçar a a carga. gente vive uma vida muito frenética, até que me tornei vogal, representando o AB na junta comercial, e eu disse, agora eu quero concluir. Já tinha uma pós, e a cada crise no meu primeiro casamento, até doutora, cheguei. Que Eu procurava o É aquele estudo, povo assim que da gente, está no fundo procurava do poço, tem uma mola no fundo do tudo poço. era paralelo. Então, a minha Legal. vida
Dava um BO na minha vida pessoal, eu tentava crescer na minha vida corporativa e empresária. E aí eu percebi que se eu não fosse pela educação, eu não ia me salvar, porque o comércio exterior, ele vai passar. Ele é um mundo que mata os despachantes aduaneiros de coração. Então a gente morre, tem uma estatística. A gente morre o despachante do coração, e junto com o despachante, quem exporta, quem importa, quem trabalha nessa área, porque tudo é muito tenso. Ei, Érica, Eu queria eu vou te comentar isso. Eu trabalhava na parte de uma embarque, né, vida mais Tatá? A parte da tranquila. logística. Eu me tornei outra pessoa em 3 anos, 4 anos trabalhando com exportação. Eu fiquei estressadíssima, eu me tornei A uma gente pessoa envelhece. irritada. Só a Thaís. Porque tu tem que conciliar o navio com a carga, com a documentação, com a produção Com o e tempo. via com o tempo do cliente. E sempre é tudo urgente, né? Tudo, assim, não é tudo nas tuas mãos, né? Tudo Tu não- depende do tempo Tu de depende de um terceiros. fluxo, de uma engrenagem que tu começa, tu organiza, mas cada um tem que fazer Tem a que sua fazer o parte seu tempo. direito. Mas se não der certo, a culpa é tua. E o despachante, mais ainda do que o próprio exportador, porque tu trabalhavas sendo a equipe do exportador. O despachante, ele ainda é mais culpado do que todo mundo. A Costa Larga é o maior. Eu usava muito o meu jurídico, no processo de despacho, mas isso era algo que me custou a família. Então, tem coisas do meu momento familiar que eu não lembro. E como tudo ele era com o papai, e eu via que o papai gostava muito disso, eu queria, como o meu propósito naquela época, era que o papai tivesse uma tranquilidade para viver mais. E eu assumia todos os Os BOs e BOs. todas essas adversidades, desafios, que para a gente é rotina. É. É uma rotina. rotina. Tu inclui tudo isso. É como se fosse um médico que tem que operar de forma tensa, né? Cabeça, coração. Eles fazem isso como rotina. Ei, Érica, E a nossa rotina é assim. e nisso tudo veio a vontade de ser professora. Não, eu acho A que a vontade docência. veio durante. Porque eu Durante. treinava transportador, eu treinava o exportador, treinava o importador chinês, eu treinava todo mundo que chegava comigo, era uma compliance, que hoje tem esse nome, até está no meu livro. Mas o papai era uma conformidade em pessoa. Então, para dar certo isso que a gente acabou de falar de engrenagem, eu tinha que explicar que o transportador ele não podia atrasar, que ele tinha que ter a documentação, ele tinha que ter os exames dele, ele tinha que ter a carteira da equipe dele, para ele levar e trazer para que o meu trabalho funcionasse. Então eu tinha que treinar. Fui vendo que eu gostava disso. Tu gostava mais de Gostava treinar do treinar. que a carga Eu estressante do vendia exportar. treinamento sem cobrar. Como plus, como adicional dos serviços do E de escritório. repente isso era o diferencial no teu trabalho Aí, que de te fazia repente, atrair tantos essas clientes. coisas foram se tornando um diferencial do escritório que eu fui ensinando para os outros que ficaram no meu lugar. E aí fica uma questão aqui, né? Quando a gente faz as coisas por amor, as coisas elas acontecem, abre portas assim, acessa lugares que a gente nem imagina que acessaria, né? Aí foi quando eu encontrei o amor. Porque eu já estava nesse turnaround. Tudo que eu escrevi no meu livro para o mundo corporativo, eu usei no meu mundo pessoal. Eu disse, eu quero mudar. Só que eu não posso mudar e deixar tudo falhando. Mas quando eu fui me despedindo dos clientes, fazendo a transição, eu chorei. Eu me emocionei, porque não era só cliente, era amizade que você vai construindo no caminho. Exatamente. Vocês são a prova disso, porque isso é mais sobre pessoas do que comércio exterior. É mais sobre pessoas do que direito, né? Você me colocou isso, isso faz todo um sentido para mim. E aí eu já treinava essas pessoas para dar certo o meu serviço. E aí, quando eu estava separada e por necessidade, eu via que eu podia, eu ensinei a turma da minha pós. No comércio exterior, era uma pós de comércio e relações internacionais e não tinha um profissional para treinar o sistema. Então, eu disse, eu gosto desse ambiente, eu gosto de treinar. Me identifiquei e fui tentando, migrando, mas não conseguia sair, porque eu ainda estava muito vinculada no escritório. Aí fui fazendo. À medida que eu estudava um pouco mais, eu tentava me Mas teve algum desligar. ponto, assim, que foi decisivo, uma virada de Teve chave pra dizer sim. assim, não, agora vou sair completamente, agora já Teve em foi. 2011, quando eu comecei nessa oportunidade lá na Fabel, a da minha primeira turma de Direito Empresarial, e substituí uma professora que foi fazer um mestrado em Lisboa. Entrei na turma dela, me encantei. Aí eu fui. Dali em diante, eu fui procurando, fui fazendo um doutoramento em Buenos Aires e depois
eu vi que eu precisava de algo mais firme. E aí, o mestrado foi uma virada de chave. Então, quando eu fui me encontrando no mestrado, eu disse, isso tem tudo a ver comigo, como é que eu demorei a chegar aqui. Você tem que fazer seleção, você tem que estudar, você tem que passar, ter dinheiro para pagar. E aí, só que às vezes a gente gasta o dinheiro errado, bota energia Uhum. em lugares errados. Exatamente. Você gasta outras coisas e não tem nada, não São fica. as prioridades, né, que Não a gente não tem ao fica. longo da vida. E aí, quando eu fiz o mestrado, antes disso conheci o Pedro, já estava na minha transição de carreira, estava na junta comercial, prestando o serviço de vogal, e eu disse: agora eu tive legitimidade para fazer as coisas que eu faço, e veio o livro, aí nasceu um filho, veio esse momento. E aí, desse livro, que tem tudo a ver com o direito empresarial, e eu fui botando uma parte do espírito das coisas que eu vivi aqui. Aí depois eu encontrei o amor, encontrei o Pedro, que tinha o mesmo objetivo do mestrado. Isso casou. E aí eu disse, eu quero casar com esse homem. Conta um pouquinho dessa tua virada pro Pedro, que foi o renascer da Érica, Antes né? um pouquinho dessa fase, e a gente conversou também, tu me iluminastes um caminho. A gente precisa ser autêntica. Porque eu fui muito moldada pelos meus pais e não nego e não acho ruim. Eu acho que a gente tem que formar o filho e prepará-lo. Mas assim, sempre dizer assim para tudo, sempre eu estava disponível para todo mundo, sempre eu podia tudo no comércio exterior, na minha vida pessoal. E as pessoas decidiram muito a minha vida. Mas chegou um momento quando eu estava só e quando eu consegui me reerguer e eu vi, eu tenho a minha personalidade, ela estava escondida, mas eu tenho, onde ela estava eu tinha que catar. Catei lá na diversidade, lá num buraco chamado adversidade, e eu me puxei, eu mesmo, de lá de dentro e disse: eu quero escolher. E a força maior foi dizer para o meu pai: eu quero mudar. Foi o rompimento mais difícil da minha vida. Ali foi o nosso cordão umbilical de pai e mãe, porque o papai era pai, mãe, junto com a minha mãe, marido, amigo, o chefe, a inspiração, tudo. Ele era tudo. Ele era o avô, ele me ajudou a cuidar dos filhos. Mas no momento que eu já não estava 100% realizada, não era mais sobre dinheiro. Não era mais ganhar, que a gente ganha muito dinheiro. Uhum. Só que isso tem um custo. E eu via a vida dos meus irmãos, a carreira dos outros. Eu disse, nossa, eu também posso. Mas eu me sentia presa ali. Não que ele me prendesse, mas eu me sentia. Não era que eu quisesse, não era ganância, não era o poder, No não final era. das contas, era gratidão, era Tinha gratidão por admiração. isso, mas eu precisava caminhar Romper. pelas minhas pernas, mesmo que eu fosse cair. E esse rompimento foi difícil. Mas foi coincidentemente quando eu encontrei o Pedro. E quando eu encontrei o Pedro, sabe aquela chance que você diz assim, ele ainda não sabia, mas eu dizia assim, só para mim, é ele. Tinha certeza, ele não sabe ainda, mas é ele. Vai saber É, agora. agora tudo será revelado. E aí ali eu me encontrei com uma identidade. Ele tem os objetivos, eu admiro. Ele teve a força de também decidir pela vida dele, eu quero decidir para minha. Aí foi a virada pessoal que puxou até a carreira. E aí nisso vem Deus dizendo: olha, tem um caminho, eu já era professora, fui convidada depois para ser coordenadora de um curso que estava crescendo, nascendo lá na Faculdade Cosmopolita. Aí uniu, eu disse, então tu vem trabalhar comigo nessa faculdade. E a gente foi do mestrado para o livro e tudo junto. Foi um ano de transformação, num ano. Foi assim, 2016 para 2017. Aí foi uma das viradas, uma dessas, né? E Érica, e assim, eu sei que tu tem vários projetos que tu toca junto, e a gente percebe que tem um projeto que nasce assim no teu coração, que é de gestão e desenvolvimento pessoal. Aí a gente queria que tu falasse melhor sobre isso. Foram até vocês que revelaram isso para mim. Porque às vezes a gente vai vivendo e não é deixar a vida me levar, não é? Porque a gente viu que nessas viradas muita coisa teve sentido e foi uma cadeia de coisas boas que foram acontecendo, mesmo nos desafios. Mas quando vocês identificaram isso para mim, eu achei muito oportuno a conexão. Gestão e desenvolvimento foi justamente isso que eu fui fazer na Cosmopolita. E o propósito que eu encontrei lá
dentro dessa oportunidade, foi transformar a vida dos meus alunos. E aí eu fui vendo a primeira turma chegando, a segunda. No início, eu não entendia nem como era o meu posicionamento. Mas depois que eu encontrei um propósito de dizer que eu não vou largar a mão de vocês, fui vendo como era difícil. O difícil não é estudar. Meu Deus, isso é o luxo. O difícil é, ao longo da temporada deles estudando, não terem problemas de saúde, terem dinheiro para pagar, terem a resiliência, a energia, não acontecer nada com as suas famílias ou nos seus trabalhos, rezar e ter uma rede de apoio que possa suportar os 5 anos que eles se propuseram para estudar. Então, quando eles trazem um sonho para mim, aquilo para mim é tão sério, é tão firme, que eu levo muito a sério. E quando eles estão para desistir, eu digo, calma, demora, mas passa rápido. Bora junto. É uma justificativa de falta, é um apoio. Não, isso se resolve, vamos junto. E eles verem essa ponte entre o que eles querem, onde eu sei que eles vão chegar, mas ser a ponte foi algo que eu me debrucei para ser a ponte. E eu não encontrava esse papel e lá eu encontrei. Que eu entendi que dentro dessa engrenagem para a formação do bacharelado e futuramente para se tornar advogado ou para qualquer profissão, a gente precisa encontrar, como eu encontrei no meu pai, e quando eu vi sentido em mim, que é aquilo que eu tive dele, mas nem todo mundo tem um pai, assim, uma mãe, assim, uma rede de apoio, ou uma estrutura que você possa enxergar isso e só tocar, só estudar. Isso é muito luxo, só estudar. E os nossos acadêmicos, eles trabalham, eles têm filhos, acontece tanta coisa em 5 anos. Mas eu digo, acredita, confia, vai como plano, um único plano, que vai dar Vai dar certo. certo. E as coisas foram acontecendo lá. Ontem mesmo estava falando de um egresso que foi palestrar, falando do seu escritório, e eu me emocionei até dizendo, se para um der certo, eu já estou Ganhei a vida. feliz. Aham. Diante de tudo que eu me dediquei, tô bem. Érica, e eu super partilho contigo esse sentimento, porque eu sempre falo para Renata que eu nasci professora, né? Eu lembro que muito pequena, a gente troca muito, e a Renata, ela fala, eu cortava o cabelo das minhas bonecas. Eu muito pequena colocava minhas bonecas na minha frente e dava aula para elas. Eram duas brincadeiras que eu tinha quando criança. Uma de professora, e a outra que eu era dona de uma empresa, né? Como dona de empresa, saía e dava palestras e falava com outras pessoas, ou seja, mais uma vez a questão de ser professora nessa história, né? De ensinar, De né? De ensinar. trocar, E a de consultoria, compartilhar. ela veio muito por isso, é um complemento, porque na consultoria você nada mais faz do que passar para a pessoa aquilo que você sabe, aquilo que te é muito caro, né? Aquilo que te é muito caro. E como você, eu sou fascinada pelos meus pais, né? Eu sou super fã dos meus Os pais, pais. super fã dos meus pais. Sem eles, claro, sem Deus, eu não chegaria onde Sim, estou. E sem os meus pais para me direcionar, também eu não tivemos pais. estaria aqui, sabe, conversando Isso faz toda contigo. a diferença, Faz toda a toda a diferença. diferença. Insubstituíveis. Meu pai sempre foi um homem muito simples, estudou muito pouco, mas ele foi um homem muito sábio, né? E isso é maravilhoso. Eu me lembro que na nossa conversa, antes disso aqui, você falou assim que você não faz nada demais, você só está devolvendo ao mundo Isso eu não o me que o sinto. mundo um dia te deu, Sim. né? E é exatamente esse sentimento, assim, de você chegar com alguém e dizer assim mesmo, nossa, eu posso mudar a vida dessa pessoa pelo que eu sei, Pela nossa pela verdade, nossa verdade, pelo que a a gente vontade de sabe. fazer esse bem. E eu rezava muito, assim como eu sinto nas suas orações, desse seu sentimento, eu dizia, Deus, me bota uma profissão, uma coisa, que eu possa ser esse meio, que tu possas me usar, que eu possa ajudar essas pessoas. Porque eles nos acham muito, mas nós não nos Não sentimos somos assim. exatamente. A gente sente, e foi quando a minha vida começou a mudar. Quando eu passei a brincar quando eu queria brincar, quando eu passei a ser mais espontânea, quando eu passei mais a ser transparente, quando eu dizia as minhas besteiras do meu jeito, que era engraçado, mas fazia todo um sentido para aquelas pessoas, quando não me moldaram mais. Os nossos pais eram importantes, eles não queriam que a gente fosse uma caixinha,
né? Eles nos moldaram para que a gente tivesse a resiliência e a força de decidir o que é certo e errado na vida. E isso é importante, formação de caráter. Isso, caráter, a formação do caráter. Mas depois é com a É gente. com a gente. Não é mais com eles não têm culpa de nada se a gente não chegar lá. Mas a gente sabe que não tem erro para chegar lá. E quando a gente tem isso, a gente vai brilhar. Mesmo que não seja o nosso objetivo, a gente vai ser aquela pessoa que as pessoas querem estar. Érica, tu me trazes para uma outra pergunta, né? Que assim, nós sabemos que Mulher Maravilha não existe, né? Não existe. Mas nós três sofremos do mesmo mal da autocobrança, né? Como é que a Érica reage, o que a Érica faz quando um desses pratinhos cai? Eu A choro. família, Deus. Eu choro. Eu choro muito no meu banheiro e choro. Ai, Chorei quando o papai morreu, depois chorei para todo mundo ver, depois eu comecei a chorar sozinha, sozinha, sozinha. E o luto, o luto é um processo que ele não tem fim, né? Ele tem altos e baixos, então a gente tá bem, mas ora a gente não tá e tem que dentro disso sair. Mas o que eu faço? Eu choro, porque eu fui cobrada quando eu tive uma recém-nascida, duas crianças, o que eu ia fazer, né? Quando eu fui educada numa época que a gente não se separava. As pessoas não se separavam. Você não tinha uma mudança de vida assim. Você casava para dar certo. Tinha que dar certo, mas você não pode dar certo quando você está triste, quando você está infeliz e você não se percebe. Então, eu jamais ia dar esse passo. Mas quando eu me vi separada, tendo que tomar decisões sem perguntar, não podia mais perguntar para quem. Eu tinha que tocar, então eu achei em algum momento da vida que eu tinha que ser essa mulher maravilha, até que eu tive um esgotamento. Fui obesa mórbida. Foi quando a minha pele descamou. Onde já se viu como cobra, minha pele descamava. Eu dizia: o que é isso? Porque você está no ápice de um colapso. Porque ninguém é perfeito, ninguém será. Então, eu digo isso também para os meus alunos. A gente quer fazer uma faculdade de forma mais madura, quando você já está fazendo a segunda e terceira, tudo é perfeito. Não tem mais esse ambiente. Você não tem o tempo perfeito, você não tem os filhos perfeitos, você não é perfeito, você não tem o trabalho perfeito, mas você vai encontrar dentro disso os seus momentos de ser feliz. E quando deu certo aqui, ai, graças a Deus, vamos pro próximo. E vai dando certo e você vai sendo feliz no pequeno. Sabe? Você tinha muito e não estava feliz, mas você vai sendo feliz no Eu pequeno. digo que você começa a perceber e apreciar milagres Essas diários, pequenas pequenos conquistas milagres que diários, que às vezes a gente quer que o milagre, quer que a conquista seja algo grande, mas quando a gente percebe, às vezes eu me percebo, Tatá e Érica, lavando louça em casa no domingo de manhã, glorificando a Deus faz por todo um estar sentido isso pra feliz, mim. por ter a minha família bem, por minhas filhas estarem correndo atrás de mim, meu marido em casa tranquilo, e eu feliz por estar lavando Mas tu louça, sabe que é que uma foi coisa que lavando eu nunca louça que eu fui gostei de responder fazer. esses quesitos. Eu não sei o Pronto. que tem lavar louça. Eu acho que a gente fica lá esperando. Não, porque Te é um lava a louça e momento fica que lá refletindo. é um Eu corro momento fazendo isso. que eu acho que as pessoas massacram como, tipo assim, a doméstica, né? Não tá fazendo nada pra lavar a louça, sei lá, ou não é produtivo lavar a louça, ou você é Porque é tão, simples, ou né? você é tão maravilhosa demais, tão E que você empresária não pode demais, e que gastar suas você unhas, né? não pode lavar a louça da sua casa, que tem que ser algo pra sua empregada, de repente, fazer. Mas não, cara, você tá ali no seu momento de lavar louça, na sua responsabilidade do lar, na sua responsabilidade de Aí eu mãe, na sua aprendi. responsabilidade de esposa, feliz por estar exercendo esse papel que também é seu. muito importante. E o papai me perguntava: poxa, tu deixaste o escritório, agora eu vejo, tu tem alguns serviços domésticos em casa, porque a gente que trabalha muito, trabalhava muito, Uhum, eu só tinha isso às vezes à noite, final de semana. sim. Então eu precisava ter uma pessoa, porque no comércio exterior não tem quem seja 100% equilibrado. Então já é louco naturalmente. Eu acho que eu tenho até TDAH, ZYZ, tenho uma família assim, de, de ser acelerada demais. Então, comércio exterior ele não é para quem está olhando. E a É quem nossa faz vida, acontecer, né? como mãe, como tudo que você falou no início, toda mãe tem que ter um pouco de ser louca, porque senão a gente não consegue fazer tudo isso. Então eu chorava, chorei,
E depois o Pedro disse assim, olha, comecei a correr, como? Começou a correr. Mas não era o que tinha que esperar, porque a gente veio de uma pandemia, eu engordei. E eu disse, Eras, eu corria, eu era rimava. Como é que agora tu começaste a correr e agora eu tô olhando? Quando eu quis acompanhá-lo, eu já não conseguia. Minha perna não funcionava, a minha cabeça queria. E minhas pernas não iam. E eu disse, nossa, eu me deixei. Só pensava lá em transformar a vida dos alunos, eu me deixei. Érica, eu me lembro que uma vez numa conversa nossa, entre amigas, você falou assim pra mim, Thaís, a gente não precisa ser perfeito. Você lembra que você me falou isso? A Com gente não precisa certeza, ser mas isso perfeito. foi muita, A gente, a muita gente, queda, né? a gente não precisa ser perfeita. A gente precisa só Ser a estar lá, gente. ser a gente, e a gente precisa estar lá inteira no que nós estávamos fazendo. Lembra dessa nossa Faz conversa, todo Érica? sentido. Fala um pouquinho Toda pra uma gente. conexão. Foi assim que eu comecei a entender que eu tinha que ir superando as etapas, as fases, vivendo ali a docência, vivendo em casa. E o Pedro, ele me deu muito essa compaixão. O Pedro é uma pessoa assim que ele me acolheu. E ele acolheu a minha tormenta. Não sei se dá para entender. Uhum. A gente chega igual um fogo e ele veio e ele vai desaquecendo isso como um abraço e as coisas foram funcionando. E aí ele foi me mostrando outros caminhos, que não precisava ter que ser perfeita para ser aceita, para alguém gostar de mim, né? Eu engordei quando ele me conheceu, eu estava no auge da minha forma física, e eu me preocupava, eu disse, meu Deus, se ele vai me deixar. E pelo contrário, foi um dos momentos que a gente mais se amou, que a gente mais se uniu, que a gente mais realizou. Mas no meu fundinho, eu queria voltar a ser o que eu era, né? Mesmo com ele me aceitando, porque ele não me trocou porque eu estava acima do peso, porque eu não estava me sentindo ideal. E aí isso vem o amor, entendeu? Sim. Vem as descobertas. E aí, eu acho que uma das nossas perguntas aqui pra ti é exatamente isso. Como que é essa vida matrimonial e, né, que vocês trabalham juntos, né? E Sim, como é que na vocês faculdade, porque ele é conseguem, juiz do trabalho. como é que vocês conseguem administrar aí A gente essa deixou dupla jornada? acontecer. A gente deixou acontecer. Porque nós, do comércio exterior, nós somos muito programados. A gente tem o plano A, plano B, plano C, até plano D, sei lá, quantos inventarem para salvar uma carga, para entrar no. Né? Então a gente. O advogado, ele é muito programado também. Mas eu descobri que na vida não tem essa fórmula. E o Pedro me permitiu ser eu mesmo. Então, a gente foi deixando acontecer. A gente ia fazendo os nossos pequenos projetos, mas a gente foi vivendo e aí foi dando certo como como bênção de Deus, como um milagre, como ele tem 5 filhos, eu tenho 3. Matematicamente, São 8 no total. 8. Então, só deixar acontecer, deixando as coisas fluir e organizando, não se estressando por muita coisa. Eu sou mais estressada, ele é mais calmo. Mas foi dando certo, foi dando, tá E dando. sempre é tranquilo, Érica? Hã? É sempre tranquilo dividir Ele me assim? ouve. Então, quando você tem alguém para te escutar, parece que você relaxa um pouco mais. Você vê que também não é o drama que você tá pintando, né? Que sou dramática. Eu sou. Mulher. Oi, né? Mulher. Eu sou mulher com todos esses defeitos, com as qualidades que enxergam, mas a gente também tem que, né, dar mão para a motora. Então, eu acho que o Pedro foi a minha grande terapia. Esse amor com ele foi uma grande terapia. E foi dando certo. E a gente foi correr, né? Descobrimos que a corrida nos dava esse sentimento de estabilidade, de que as coisas vão fluir. Não podemos faltar. Tem que ter disciplina para esse lado, que é só nosso. Aí foi dando certo essa parte. Conta um pouquinho da tua história, como foi começar a correr? Dramática. Como foi começar a Eu correr? caí na praia, aí começar a correr. Aí ele disse: "Vamos". Logo no vamos, a gente se perdeu nas primeiras corridas. Eu disse: "A gente precisa de uma assessoria para correr, senão a gente vai não tem disciplina, hora tá frio, hora a gente cansou, hora puxado no trabalho", e foi assim. Aí quando a gente entrou na assessoria, fui ver na assessoria, eu falava com o professor Manuel Corredor todo semestre lá. Ou todo ano, posso correr, posso correr. Ele até perguntou, quando é que você vai começar mesmo o agir, né? Fazia isso no trabalho, mas Adoro na gente minha vida assim. pessoal,
Tava paralisada. Aí a gente entrou na assessoria, fomos correr. Caí na praça, caí na Governador Jesus Moché. Eu fui caindo em vários trechos. Aí o Pedro, não, vai. Eu digo, meu Deus, isso não é pra mim, esse negócio de corrida. Muito acima do peso, como é que eu vou fazer? Só que eu tinha um propósito, correr com ele. Consegui correr. Correr, mesmo que fosse atrás dele, eu queria correr, eu queria essa vida. Porque eu sabia que se você não vive um pouco da vida do seu marido, você tá já fracassado, você já vai Perfeito. perder. É E eu isso queria ser mesmo. ganhadora. Eu ia perder. E eu disse, eu vou me esforçar. Sabe esses filmes de gente maluca que faz? E eu fui fazendo. Aí eu me empolguei com uma calça, me empolguei com um tênis, ele me deu de presente um tênis igual dele, aí eu me senti conectada. Aí tem nexo comigo. Aí eu disse, gosto de andar combinada. E a gente é vaidoso, né? Tem que fazer adoro. sentido. Roupa, cabelo, eu não queria estar com cabelo E aí já doido. nasceu a Érica corredora Corredora. profissional, porque meteu até Eu uma sou profissional no assessoria. Instagram. É mesmo? Mas ele disse, no Instagram todo mundo acha que tu é super corredor. Eu digo, mas eu me sinto assim. Eu sou a minha maior fã. E quando vem aquele filme em câmera lenta, eu digo, sou eu ali correndo. Aí que eu melhoro. Vejo o fotógrafo, aí eu me empolgo. Mexe, melhoro, melhor até a emagreço. postura. E nisso eu fui emagrecendo. Mas numa última prova eu caí e quebrei meus dentes. Aí foi um outro virada. Ou eu vou ceder aqui, ou eu vou desistir, ou eu vou continuar. E eu disse, não posso, depois de toda essa história, parar. E o que os meus alunos vão pensar? Por hora, há muito tempo eu nem falava, agora eu quase não rio. Eu estou com um processo de melhorar a imagem dos dentes. Mas isso não mexeu a minha cabeça. Pelo contrário, me deu mais força de continuar e correr com ele. Agora eu ainda estou um pouco atrás dele, mas eu Vai chego chegar lá. Que legal. Se serve de consolo, Érica, eu me lembro que a primeira vez que eu fui tentar correr era uma corrida de 10 quilômetros e eu achei que Oh, eu meu fosse Deus, conseguir. é muito. Meti a 10K. cara e fui. Eu peguei um ônibus e cheguei na chegada de ônibus. Porque eu não consegui, não. Ah, Acho que eu quantas corri vezes eu 3. tentei agora com essas patinetes novas pegar uma carona numa patinete ou pegar um Uber, porque Ah. eu sou a última de todos eles. E a gente corre 5 da manhã. O Não. Márcio é corredor, então eu Aham. encontro com ele também nesses caminhos. E você tem que entender o percurso, entender as ruas, senão tu fica para trás. E eu disse, meu Deus, eu sozinha não pode correr de fone, não pode correr de celular, não pode correr de olho, pode correr com nada, é só tu e Deus. E essas corridas ajudaram muito. A gente pensa muito E nessa eu corrida, fico, né? quando tu vens, hein, Thaís? Sim, eu já ia Quando falar tu isso. vens. Preciso me inspirar em vocês, não só em você, no Pedro, no Márcio, mas No na Márcio, Renata, na que Renata. tem uma vida corridíssima, com 2 filhas pequenas, né? E eu vejo no Instagram que dia de domingo ela tá lá malhando. Que é o dia que dá, né? Mas O é dia que dá. disciplina, né? É, A Porque gente tem assim, que ter. eu acho que o nosso corpo também é templo do Espírito Santo, né? E Deus nos deu ele como veículo pra gente viver. E se a gente não cuidar do corpo, a gente pode perder, cair na caminhada, né? Porque a gente não cuidou de nós. Então, de repente, o que era pra ter uma vida longa, a gente abreviou a dizer nossa uma vida por coisa- culpa nossa. Culpa nossa. E uma coisa que marcou muito as minhas fases de emagrecimento foi a minha filha. Quando eu emagreci, bastante, há um tempo atrás, ela me desenhou uma vez. Ela tem meio que tinha assim, não é uma vergonha, mas ela via assim, mamãe não era igual às outras mães. E quando eu fui mudando, ela passou a ter orgulho de mim, o filho. Então, os nossos filhos nos proporcionam a impulsão para a disciplina. Então, eu pensava nisso e penso. Tenho um filho estudando pro ITA em Fortaleza, tenho uma filha estudando e é muito batalhadora para concurso. E quando ela me viu, ela disse: Mãe, eu convidava, vamos para correr, Carol. Aí ela disse: Ai, mas isso não é para mim. Até que ela viu o casal corredor e a gente se empolgando, indo para as provas, ela se empolgou. Então, quando você muda a vida do seu filho, você tá num caminho certo. Por mais que às vezes eles não digam, mas muitos dizem, ela diz, mãe, poxa, tu fostes assim, uma inspiração para mim. Então, isso para mim me enche de orgulho. E quando a gente está mudando e está bem, indiretamente ou diretamente, os nossos filhos estão vendo esse movimento. E quando esse movimento ele reverbera uma coisa positiva, a gente tem aquela sensação e une com a nossa fé. Deus age em nós.
É verdade. né? Na verdade, acho que você consegue ser feliz e realizada, né? Realizada. E quando você está bem, quando você está feliz, quando você está grata pelas coisas que estão acontecendo na sua vida, você tá melhor sempre. Você tá melhor no seu Você não trabalho, tá você tá melhor na culpando sua casa, você ninguém. tá melhor com seus filhos, exatamente porque você tá bem. Isso. E aí, realmente, quando eu descobri isso também, cara, é um compromisso que eu tenho comigo. É domingo, não é porque eu sou melhor por ir até domingo, não, mas porque é o dia que dá. Então eu vou Não, eu terça, também mais no quinta domingo, e domingo, tenho porque é o dia que metas. dá, nos outros dias eu não consigo. Mas é um compromisso que eu tenho comigo mesmo, de dizer assim, cara, eu vou cuidar de mim pra estar melhor. Eu sou muito louca com as minhas filhas, então eu quero participar de tudo. Eu carrego as duas na costa, eu quero brincar com elas, eu quero viver assim. Eu gosto de competir com a Alice, que a Alice é super competitiva. Então imagina, meu Deus, eu competir com uma menina de 8 anos, 7 anos, então eu tenho que ter muita energia, muito pique. E a outra só tem 2, né? Então daqui a pouco eu tenho que estar melhor pra acompanhar o crescimento delas. Então eu quero viver isso com elas. Então é por A gente isso, tem assim, que se permitir, né? Sim. Se permitir. Eu acho que até fiquei pensando qual seria aquela frase, o que que a gente poderia deixar. Eu acho que é primeiro se permitir. Eu acho que faz sentido isso até para nós três, né? E quando a gente se permite, a gente se conecta com a gente mesmo. Tem tudo a ver com. O nome, foi muito certeiro o nome do programa de vocês. Tem Tem nexo. nexo, Mas é porque tem que ter né? nexo mesmo. Eu e a Renata, a gente é assim como nós somos grandes amigas, Érica, há muito tempo, eu e a Renata somos amigas também há bastante tempo. Só que ela é bem mais nova, né? E aí o tempo que a gente Nunca me conhece, senti assim. o tempo que a gente se conhece é É porque menor. também eu não vejo a idade pelo físico, eu vejo pelo espírito. É, Sim. e assim, Érica, acho que eu já falei isso pra Tatá. A Tatá era uma saudade. Eu lembro de uma música, as lembranças que eu trago da vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Era a Tatá na minha vida. Eu amava trabalhar com a Thaís. Ela era uma pessoa assim, sempre foi muito querida. E quando eu, aqui no salão, né, como que eu vou trabalhar com a Thaís? Não tinha como, mas eu tinha saudade de estar com ela. E De olha ter aí, aquela pessoa que aquela é o centro, pessoa eu acho que ela que é o esteio, ela é o top pilar. demais, a Ela é Thaís. um Ela é pilar. Oh. Eu acho, eu sempre havia assim, até na vida do Márcio. A gente precisa de pilares. Aham. A Thaís, eu acho que é uma pessoa que me coloca no eixo, assim. Tá aí, ela é a estrutura, é. A mãe dela fala pra mim o seguinte, outro dia ela tava no salão, ela... Ai, Sasha, eu sempre te achei meio banda voou, assim, meio doidinha, né? Mas até que tu tomou juízo, como é que ela falou? Até que tu teve juízo, um negócio assim, ela falou pra mim. Mas é porque isso anda junto. O processo intelectual, ele é solto, ele é livre, mas ele precisa do pilar. É como se eu estivesse falando do, do advogado e da governança. A governança, ela te traz a disciplina, né? As coisas que a gente precisa ter para se guiar, o trajeto, o caminho. E o meu reencontro com a Renata foi muito especial. Assim, eu estava perto do meu aniversário, numa sexta-feira, eu ia fazer aniversário na segunda-feira, e na quinta-feira tinha tido assim Sabe quando você tá tomando o shake da bad? Eu tava tomando o shake da bad na quinta-feira. E aí na sexta-feira eu tinha marcado o salão, tinha acabado de entrar de férias, e sempre eu vou lá no salão nas minhas férias, né? E sempre viajava, sempre, sim. E aí eu marquei para ir lá com ela. E era numa sexta-feira, assim, bem perto do meu aniversário. E aí no dia eu digo, ai, gente, não tô muito legal, será que eu vou? Aí eu digo, não, eu vou. Fui, né? E é muito de Deus, assim, o nosso reencontro foi muito de Deus, porque nós nunca deixamos de nos falar durante todos esses anos. Já não tinha se conectado ainda para um outro olhar. Ela ia no salão, a gente falava, oi, aí, como é que tá? Mas assim... Era uma amizade que tava aqui dentro, mas a gente não vivia Não a vivia, amizade. não conseguíamos mais ter momentos de Juntas. conversas, de almoço, enfim. E ela fala uma coisa que eu acho muito legal, que foi Cristocidência, né? Cristocidência. E eu fui lá numa sexta-feira, e nessa sexta-feira, conversando, né? Eu tava dando uma olhada, eu já trabalhava com consultoria em outras empresas, mas nós já comércio exterior, junto com o Márcio. E nesse dia eu tava lá olhando e eu digo, nossa, olha que a Sachinha construiu isso aqui. E eu sempre fui uma grande incentivadora da Sasha para construir, né? Para ser cabeleireira. Eu achava que ela sempre foi espetacular. Dei meu cabelo para ela quando ela nem era Aprendi no cabelo da Thaís, no quintal da casa dela. E aí, nesse dia, ela tava lá trabalhando e ela não parava. Ela saía daqui, corria para ali, não sei o quê. Eu digo, gente...
a Sasha, ela já tinha todo o tino de empresária, sabe? Só que ela tava mais correndo do que outra coisa. Eu disse, amiga, vem cá. Aí nesse dia eu tinha tomado meu shake da Bege no dia anterior, e eu cheguei pra ela, Sasha, isso, acho que eu sou sua amiga, tenho direito, sou mais velha, tenho Tem direito de falar, liberdade pra te contar umas umas verdades. verdades. E comecei a falar um monte de coisa pra ela, me lembro da história dos Cheetos. Eu disse, Sasha, como é que você, num salão desses, sabe, super bem conceituado, você me serve Cheetos para as clientes, que fica dentro da geladeira? Ela ficou me olhando assim. E eu digo, meu Deus, hoje me tocando, eu digo, por que eu fui falar isso pra minha amiga desse jeito, né? Ela disse, tá, isso não é conversa pra gente ter aqui, a gente vai sentar pra tomar um café. Eu digo, tá bom. E a gente marcou, na verdade, um almoço pra próxima terça-feira, que ela teria um dia livre, né? Aí meu aniversário foi na segunda-feira, saí com o Márcio na terça-feira. Eu disse, Márcio, eu vou ter uma reunião com a Sasha hoje, que ela pediu pra gente conversar, que eu dei uns toques pra ela e tal. Ele, o que tu já tá inventando? Eu digo, não tô inventando nada, não. Vou preparar aqui uma apresentação pra dizer pra ela os pontos que eu vi no salão e tal. E eu sempre fui muito metódica, né? Aí peguei, montei uma apresentação, coloquei no meu No iPad, tablet. no meu iPad, Ah, sim, o iPad. e trouxe e levei pra ela, né? E aí a gente foi, conversou. Aí fez todo sentido pra ela. Todo sentido. Total. Ela Aí eu falei assim, Tatá, tu me trouxeste um problema agora e sabe quem vai resolver? Tu. Porque eu não sei fazer a metade das coisas que tu botou aí pra eu fazer. E foi como... Mas tu confiaste. 100%. Eu sempre achei a Thaís de uma extrema competência. Então eu falei assim, tu me trouxeste problema e agora tu vai resolver. Aí eu só falei assim, quanto é a hora? Porque eu sabia que trabalhar comigo ela não podia, né? Que enfim, ela trabalhava. E foi como eu propus pra ela uma consultoria no salão, que ela não fazia isso, obviamente, né? Foi Imagina. a primeira vez. Aí eu falei assim, tu vai resolver esse problema, agora te vira, eu vou te ajudar, eu tô aqui. Eu, inclusive, tinha tirado, que são as cristocidências, eu tinha tirado 2 semanas do operacional pra eu arrumar a casa. Só que, pergunta se eu tinha um plano. Nenhum. Quem trouxe o plano foi a Thaís, sem Olha ela isso. saber que eu precisava de um plano, sem Sim. ela saber que eu já queria fazer Mas Deus isso. já sabia tudo, né? Não, foi incrível. Né? E ela topou. E aí, depois a gente não se desgrudou mais. E graças a Deus a gente mas eu tá tocando acredito outros que as projetos. sinergias, a gente atrai no universo o que a gente quer. É. Eu mentalizo assim. E você sabe o que aconteceu com isso, Érica? Nasceu a Nexa. Olha, Daí ela é a madrinha da Nexa, entendeu? E aí nasceu a maravilhoso. Nexa. A partir daí, a gente começou, aí nasceu a Nexa. Renata me indicou outros clientes vieram. Mas sabe legal que eu achei nos nossos bastidores? Vocês duas juntas fazem leitura de gestão comportamental e de governança muito legal. Sim, muito Porque obrigada. fez todo um sentido para mim. Só que eu não queria me revisitar naquele período, né? Porque esse trabalho é igual a gente olhar a conta de cartão, que a gente não quer às vezes revisitar. É doloroso, mas ele é necessário, né? Então, para você fez Next, teve Next, Muito, Nex. tem Next. Tanto que a gente vai conversar. Mas né? sabe o que é legal? Que foi uma fala tua e que é uma fala minha. Inclusive, falei pro meu irmão esses dias, é que a gente, às vezes, a gente não se sente capaz por a gente não se enxergar como o outro vê a gente. Então, de repente, a Thaís não se enxergava como uma consultora Não, de empresa da sim. forma que eu enxerguei tavas potencial vendo. nela. Assim como, de repente, eu não me enxergo como essa pessoa extremamente competente, como empresária, que a Thaís algumas vezes já falou isso pra mim. Viu em você. Assim como você não se enxerga, de repente, como uma mulher que ela falou de você pra mim. Não. Então, às vezes, o olhar do outro fala mais da gente do que o que a gente acha, porque a gente tem uma síndrome de impostor, né? Então, eu fui óbvio. convidada pra escrever esse livro por uma mulher que eu acho, de verdade, até falei da Thaís, pra ela da Thaís, que é uma mulher que pra mim, cara, é o suprassumo da sabedoria. A mulher é sensacional, ela é empresária, ela é mãe, ela é da igreja e ela é acessível, ela é humana e é uma referência pra mim, que é a Elba Magavi. E ela que me convidou pra escrever esse livro. Quando ela me ligou, eu falei assim, Thaís, eu não sabia qual seria o convite, eu só falei bora, porque veio de uma pessoa que eu me inspiro. Então eu não podia perder essa oportunidade. Então, quando eu contei aqui pro meu irmão falando assim, Renata, e aí, o que tem no livro? Eu falei assim, mano, a minha história. Pra mim, é a minha história. Mas pra ele é
cara, que top a tua história. Entendeu? Olha como é Porque legal é o a apoio, síndrome né? que a gente tem De de se impostor, de se diminuir. diminuir, porque a gente sabe, de repente, o que a gente trilhou, o que a gente fez, e a gente se desmerece. Mas quando o outro vê a gente, a nossa história já muda um pouco de cenário, né? Já muda um pouco, na verdade, de configuração. Porque, de repente, pro outro, a grama às vezes sempre é mais verde, né? Tu Do tá outro. falando tudo o que eu falo na faculdade, que os nossos alunos chegam eles querem sonhar, sem acreditar que eles vão conseguir. Quem tem que botar a energia sou eu. Eu tento botar e mostrar que eles vão conseguir, mas é porque alguém tem que entender isso. Isso é autoestima. Sim. E às vezes a gente vem com muitos problemas em casa, porque sem querer o pai e a mãe falam uma coisa, fala outra, e a gente vai absorvendo como se fosse toda a verdade da vida. E não é. A gente vê aquela caixinha, né? A gente falou, depois a gente sai dessa caixinha e passa a ter mais postura. Mas essa autoestima, enxergar isso, é muito bom a gente encontrar pessoas na vida que possam continuar nos ajudando a ver quem nós somos, Sim. nos enxergar, né? E Érica, sabe quem me deu o maior incentivo a escrever esse livro também? Foi uma funcionária minha. Olha. Porque eu fiquei na dúvida. Eu falei, será? Tipo, era dezembro, o salão tocando fogo e eu tinha que escrever o meu capítulo. E aí eu virei pra ela e falei assim, Tami, o que que tu achas, mano? Eu fui convidada e tal, eu quero muito aceitar, porque por quem me convidou. Mas e aí? Acho que alguém vai ler? Tipo assim, né? Me diminuindo já. E aí ela falou igual, claro, a tua história é muito legal, as pessoas merecem conhecer. Foi que eu, obviamente, escuto muitas pessoas que trabalham comigo. Eu falei, então, prontamente, vou escrever. E pra mim, ela foi voz de Deus naquele momento pra mim. Então, fez muito sentido. E hoje até quero falar sobre esse livro aqui, A Amazônia que Empreende, que fala da história de... São 24 empresárias da Amazônia, no qual eu sou uma, tá? Empresária cabeleireira, Show. que conto de que forma foram se dando as viradas de chave na minha vida, de que forma o ser cabeleireira fez mais sentido, né, do que o comércio exterior. Na verdade, isso é um sonho desde criança que eu tinha, mas eu não encontrava muito apoio, não encontrava muita visibilidade na profissão. E aí eu vou crescendo e me torno empresária, mas comecei sendo cabeleireira. E de fato, hoje vendo, fala, cara, que legal que eu tive essa coragem, né? E hoje o que eu vivo é amor pela minha profissão. Eu faço assim com amor. E quem sai para trabalhar pelo que ama, nunca mais trabalha na vida. Então eu sou feliz todo dia trabalhando, fazendo cabelo. Eu amo muito o que eu faço. E de verdade não faço pelo Tem dinheiro. como ter uma filial em Belém? Ai, a gente vai preparar, né, Tatá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí eu queria que tu falasse também um pouco do teu livro, Érica, Sim, por esse favor. livro foi um dos objetivos da virada de chave, né? Vim trazendo exemplar. O livre exercício da atividade econômica, mecanismos de preservação da empresa, surgiu também numa dessas viradas, onde eu estava encerrando o escritório e pensando como salvar empresas, micro e pequenas empresas, porque só pedir recuperação judicial ou acabarem tendo a falência decretada. Então, eu fiquei pensando no mundo da administração, no mundo do direito, como o meu conhecimento, alguma coisinha daquilo que eu vi, podia auxiliar. Então, trouxe alguns mecanismos, usei o turnaround, compliance eu já fazia, fui descobrir mais da governança, para que essas empresas pudessem ser visionários, pudessem mudar em tempo certo, porque ninguém muda negócio no tempo que a vaca está magra. Você tem que mudar enquanto tem condição financeira de mudar o jogo, fazer a virada do jogo. E o papai, a gente sempre viu isso. E quando eu fiz o turnaround do escritório e da minha carreira, eu pensei, é agora, que foi 2017 para 2018. Então, estou no momento, deixei a minha equipe preparada para caminhar pelas próprias pernas e lancei como um objetivo que já ajudou muita gestão. E vocês estão trabalhando com gestão, né? Sim. Então aqui passo para elas. Muito obrigada. Depois a gente faz uma Com dedicatória certeza. para quem sabe. Eu sei que a Nexa, né, trabalha com gestão, Sim. né, sabe fazer muito bem isso, mas é mais um Sempre é muito elemento, né? importante. Você sabe Mais que um a elemento. partir de hoje você não é só uma E já estou convidada. indo para o segundo, já estou tentando fazer a, a avaliação transnacional desse livro, já é um outro sufoco. Mas Vai ser vou sucesso, deixar, com vou deixar certeza, em nome de acontecer. Jesus.
Érica, você sabe que a partir de hoje você não é só mais uma convidada do Tenex, não é só mais minha amiga, passa a ser da Renata também. E você é alguém que a gente vai acessar, vai pedir Que conselho, bom, vai, fico à vai vontade. tratar a Ah, partir então bora daqui. brindar. Então bora brindar com essa caneca que tem nexo. Tem nexo, é isso que a gente tá falando. Com certeza. E aí, Érica, para fechar, tem uma pergunta, né, bem direcionada no tema que a gente está falando hoje, assim. Érica, agora, partindo de tudo isso, qual seria, a sua dica para essa mulher que se sente hoje exausta, que se sente com vontade de desistir e sabendo que você é uma pessoa muito religiosa, muito espiritualizada, o que Deus tem a ver com tudo isso? Eu acho que de tudo que a gente falou, eu já escrevi até outras coisas, fiquei pensando, mas de verdade, sendo do mais simples, se permitir. Eu acho que a gente tem que se permitir chorar quando a gente quiser chorar. A gente tem que se permitir ter a coragem quando chega a inspiração de dizer, não, o momento é agora, como a gente falou. O momento agora é de lutar, né? O momento de recuar, porque muitas das vezes a gente tem que dar muitos passos para trás, não ter vergonha, porque eu acho que a gente, quando aprende a ter humildade. Tem gente que nasce muito com humildade, mas tem horas que a gente tem que aprender a ser humilde, né, para poder perguntar, aprender em novos mercados. Eu não sei fazer isso, me ensina. Eu queria, eu tenho vontade de se cercar de pessoas que você saiba que podem te ajudar, porque a gente está muito cercado de gente que não torce nem luta com a gente. Hum, E, infelizmente, é assim. é. E quando a gente busca esse se permitir, tem até uma música que eu não me lembro, mas eu acho que tem uma música que fala de se permitir. Eu acho que não tem receita de bolo, porque a gente não sabe o nosso destino, mas uma coisa a gente sabe, que a gente quer melhorar e ser feliz. E isso eu sei, que eu quero viver esse sentimento que a corrida me dá, que o amor me dá, que o prazer que os filhos, quando eles dizem, mãe, tu me inspiras, essas trocas nos dão esse sentimento que ele é rápido, né? Mas é quente, ele é gostoso de viver, a gente quer ir atrás. Então é um caminho que eu acho que dá para a gente seguir. E Deus está sempre em tudo. Eu vejo sinais. Eu não via sinais, eu vejo. Eu não sou espírita, mas eu vejo. Eu sinto, eu percebo. E aí eu mesmo, me permitindo, eu vou me guiando. Eu acho que não. E o que que o papai não está mais aqui nesse plano. E eu vejo o que que o papai ou a mamãe que está aqui vai pensar. Aí isso me é um crivo para mim, é um direcionamento. Se é algo que eles não vão pensar bem, eu já mudo o roteiro, sabe? É tão forte essa formação com eles que isso me inclina. Então ninguém me disse esse direcionamento, eu que vou me inclinando. Mas eu acho que se permitir é um bom caminho. A gente se permitir ir no salão, tô estressada, para tudo. Bora lá no salão da Sasha. Bora fazer esse café lá. Então bora lá e se permitir. Porque essa pausa, ela é porque a gente que é muito metódico, às vezes a gente não bota essas pausas no meio do caminho. Isso se permitir, eu vou me permitir hoje, eu vou me pintar, vou me maquiar, vou fazer tudo, pronto, vai para lugar nenhum. Vou para casa, na padaria, só para me sentir assim. Eu queria hoje ter me maquiado porque não deu tempo. Para onde tu vais? Só para esse podcast. E para mim já ele é tudo. Mas você está linda. Ele é tudo. Eu mesmo fiz. Maravilhosa. Então, isso é, né, você se presentear. Não que isso seja um exagero, mas você Cuidar se de você. cuidar. Se você pudesse resumir, né, em uma frase, a Érica, que é mãe, corredora, empresária, administradora, professora, que frase tem nexo pra ti que sintetiza a Érica? Olha, lá na faculdade eu tenho uma frase, tipo um Um bordão. bordão que os alunos até dizem: eu não largo a mão de ninguém. Então eu decidi, para a gente deixar essa frase, fiquei pensando, pensando. Eu não vou mais largar a minha mão, não largo a minha mão. Então eu acho que se a gente pudesse deixar aquele carinho para nós mesmos, que cada uma de nós não largasse a nossa mão, porque a gente se deixa sempre, às vezes, por último. E eu decidi, disse esses dias, eu venho em primeiro lugar. Então, quando eu me botei em primeiro lugar, as coisas mudaram. Então, não vou mais largar a minha mão.
Então, para quem estiver escutando, as minhas alunas queridíssimas, beijo, alunas Cosmopolita e todas as minhas alunas e mulheres que ainda estamos no mês de março, mês das mulheres, que a gente não largue a nossa mão. Ok. É isso, É que isso. legal. Muito obrigada, Érica, de Obrigada. verdade. Foi um prazer Meninas enorme do te Tem Nexo, conhecer. eu amei.